Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia e atenção de cada um de vocês aqui junto aos tutoriais. Eu estava aqui dando uma olhada na versão 2.83 e como novidade aqui eu observei que esta versão ela traz alguns pincéis interessantes no modo de escultura que podem nos ajudar bastante aqui no processo de formas junto à nossa área de trabalho. Trata-se do recurso Cloth Brush, que é o pincel de tecido, e o Draw Face Sets, que é um pincel que vai permitir a gente pintar a superfície de um objeto e utilizar essa pintura para fazer aqui algumas modificações na superfície do objeto. Para entender esses dois recursos, eu vou adicionar aqui em cima, clicando em Mesh, uma Mesh do tipo UV Sphere. Está aí a nossa esfera prática. Eu vou aproximar com o Scroll. Vou aplicar nela diretamente aqui o Ctrl+3. Aqui eu aplico o recurso Subdivision Surface. Vocês vão ver que está aqui, ó. Vou aumentar o render para 3, viewport 4, vou deixar tudo em 3. Vou aplicar aqui o modificador. Com essa esfera, se vocês entrarem no modo Edit Mode, vocês vão notar que ela agora tem uma topologia bem mais complexa. Quantidade de vértices maiores, faces e arestas. E nós vamos entrar agora no modo de escultura, que é o Sculpt Mode. Aqui no modo de escultura, se vocês olharem para a esquerda, nós vamos ter as ferramentas de esculturas que vão permitir a gente modelar a superfície de um objeto complexo como essa esfera aí que eu coloquei. Então eu tenho aqui a ferramenta como a ferramenta Draw, da qual eu posso agora com o botão esquerdo clicar sobre a superfície do objeto e com o clique pressionado vocês vão ver que eu crio formas na superfície. É evidente que para poder alterar essa ferramenta, aqui em cima existem algumas propriedades que vão permitir eu atuar aqui no diferencial dessa ferramenta. A exemplo do raio, se eu aumento aqui o raio, eu aumento a forma com que essa ferramenta vai interagir aí durante o efeito. Se eu diminuo o raio, eu dou menos área de ação para a ferramenta. Aqui em Strength eu controlo a força com que eu vou aplicar essa ferramenta sobre a superfície. Mas eu tenho também, se vocês olharem, algumas configurações de brush. Eu posso determinar outro tipo de resultado no pincel. Textures, onde eu posso trabalhar com a textura que eu vou aplicar junto à malha. O Stroke, que é a forma do traço com que eu vou realizar aí o recurso. Fall-Off, que é a edição proporcional da forma. O Cursor, onde eu posso ajustar o cursor, dando cores para ele diferenciadas. E aqui eu tenho um ícone em forma de uma borboleta, que na verdade é o recurso de espelhamento que nós estamos utilizando durante o processo da escultura. Então, se eu mover o gizmo aqui, vocês vão olhar que essa linha vermelha aqui, que é a coordenada X, ela está ativa justamente onde tem esse ícone em forma de uma borboleta. Vai permitir que a gente, quando utilizar qualquer ferramenta aqui de escultura, tudo que a gente fizer aqui do lado direito, onde está apontada essa linha, vai ser repetido no lado esquerdo. Ou seja, ele cria uma simetria na ação que nós realizamos junto ao pincel. Então, tanto faz qualquer pincel que nós mexermos aqui e quisermos fazer um resultado na superfície, ele mexe também no lado esquerdo. Por quê? Porque o eixo X aqui ele está trabalhando com o resultado de simetria. Se nós movimentarmos o gizmo aqui, nós vamos ter agora em evidência a linha verde aqui, que é a linha que representa a coordenada Y. Qualquer movimento aqui que eu faça, vocês vão reparar que o eixo Y não tem a simetria acontecendo. Mas se eu habilitar aqui em cima o eixo Y, qualquer movimento que eu fizer agora, do lado esquerdo vai estar acontecendo aqui o resultado da escultura com a ferramenta também no lado Y. Então eu posso fazer aqui qualquer movimentação de uso da ferramenta utilizando a coordenada Y, que é o eixo da linha verde, a coordenada X, que é o eixo da linha vermelha, e a coordenada Z, que é o eixo da linha azul, que não aparece aqui na inicialização do programa. Então, se nós quisermos ativar essa linha azul, a gente pode vir aqui em Overlays, onde tem o X, a gente clica o Z, a gente ativa a linha para fazer a simetria dos três eixos. Mas eu vou deixá-los aqui todos sem a necessidade de utilizar simetria nos eixos, para a gente compreender
esse recurso que eu vou mostrar a vocês agora. Então, vou voltar aqui para Object Merge, vou excluir essa esfera, vou adicionar uma nova esfera, vou usar o Ctrl 3 nela novamente e vou aplicar de volta aqui, ó, Subdivision. E vamos retornar ao modo de escultura. Outra forma de termos mais ferramentas sendo usadas aqui na nossa área de trabalho é nós vindo aqui no editor de propriedades, clicando nesse ícone que representa o Active Tools. Vocês vão reparar que eu tenho aqui uma diversidade de ferramentas que se encontram aqui na parte superior, mas que vão estar aqui também, ó, na parte lateral, que podem ser ativas para usar tanto em cima como aqui embaixo, na barra direita. Para nós entendermos o uso do primeiro recurso, eu quero mostrar a vocês aqui que a gente pode rodar essa barra, tendo em vista que meu monitor é um monitor muito pequeno, até encontrar o ícone da ferramenta que é denominada Draw Face Sets. Essa ferramenta, quando ativa, eu vou clicar aqui o botão esquerdo sobre ela, o cursor ele muda a forma com que vai aparecer e aqui, ó, eu posso encostar ele na superfície do objeto que eu desejo, controlar aqui em cima o raio e a força para fazer o que eu pretendo. O que é que essa ferramenta vai fazer de imediato? Quando eu clico o botão esquerdo do mouse e pressiono arrastando o mouse, eu crio uma cor na superfície do objeto. Se eu largar o botão esquerdo, clicar novamente, eu crio outro tipo de cor. Se eu largo e clico novamente, eu vou criando cores na superfície do objeto. Aqui eu posso controlando o gizmo. Na medida que eu clico, eu vou gerando cores aleatórias, que na verdade são camadas, das quais eu aplico na superfície do objeto de forma diferenciada. Cada clique com o botão esquerdo e arrasto, eu crio e gero uma cor diferente. Uma forma de controlar aqui a expansão ou a suavidade desse recurso é utilizando as teclas de atalho, que é o botão esquerdo do mouse, em conjunto com o Ctrl ou com o Shift. Exemplo, se eu usar o Ctrl pressionado, clicar na cor, pressionando o botão esquerdo, eu dou continuidade àquela pintura, àquela cor que eu fiz. Se eu largo e apenas clico o botão esquerdo, eu pinto com outra cor. Se eu usar o Shift sobre a cor e pressionar o botão esquerdo, eu dou suavidade, ó, nas bordas dessa pintura que foi realizada aqui. Então, encostando bem aqui nas bordas da pintura e o Shift pressionado do botão esquerdo, eu vou dando, ó, essa suavidade aqui, ó, nesses contornos dos traços que eu criei. Aí vocês vão me perguntar, poxa Luciano, pintar a superfície de uma malha, para que serve isso? Nós vamos ter aqui nessa ferramenta Draw Sets uma outra ferramenta que vai nos ajudar a entender um pouco para que serve esse tipo de recurso aqui. Então nós vamos vir aqui mais embaixo e encontrar um recurso chamado, ó, Mesh Filter. Nós vamos selecioná-lo depois que nós fizermos a pintura. Clicando, para poder observar, vocês vão ver aqui na barra de propriedades da direita que existe o recurso Mesh Filter, que eu ativei. Vocês vão ver que ele tem algumas configurações aqui, exemplo de Filter Type, Straight, que é a força, e a deformidade pelos eixos. Podem notar que todos os eixos aqui, ó, estão selecionados. Então, para eu utilizar esse colorido para fazer efeitos interessantes, eu posso simplesmente ativar essa opção aqui chamada Use Face Sets, nessa ferramenta Mesh Filter. Pode ser também usada quando nós abrimos a barra de propriedades oculta, que é com a tecla N. Se vocês clicarem aqui em Tools, vocês vão ver que essa mesma barra de propriedades aqui, ó, da barra N, vai estar aqui na barra direita. Então, tanto faz eu mexer aqui como aqui, eu vou ter os mesmos recursos. Vou fechar aqui para não atrapalhar. Então, olhando o Filter Type, eu posso agora, com o botão esquerdo, selecionar qualquer uma das faces, já que eu ativei aqui o Use Face Sets, e posso usar um filtro para gerar um efeito interessante na malha do objeto.
Eu venho aqui em Filter Type, vou mantê-lo como Inflate, que é a inflagem da cor. Então eu seleciono qualquer uma das cores com o botão. Eu vou selecionar essa cor aqui, que é o roxo. Clico com o botão esquerdo e com ele pressionado eu posso agora arrastar o mouse para qualquer direção e eu crio um relevo naquela pintura que eu gerei na superfície desse objeto. Eu posso utilizar esse azul agora, clicar sobre ele, eu vou gerar um relevo na superfície do objeto. Eu posso selecionar aqui o Scale, selecionar outra cor, vou usar esse azul aqui, clicando com o botão esquerdo, com o botão pressionado eu vou arrastar um pouquinho o mouse e eu crio a escala dessa cor junto à forma. Posso aqui selecionar, por exemplo, outro tipo de filtro. Dessa vez eu vou usar o Random e vou encostar o cursor justamente nessa cor aqui, pressionar o botão esquerdo e aqui eu posso movimentar o mouse e veja que eu dou um enrugamento na superfície daquela esfera. Como vocês podem ver, é uma ferramenta fantástica aqui para a gente criar alguns trabalhos interessantes na modelagem. Eu só lembro a vocês, eu vou desabilitar outros dois objetos que eu deixei aqui ativo, que é o plano e o cubo. Então, se eu der a renderização aqui, vocês vão notar que a cor do efeito que eu fiz ela não acontece, ela vai criar o relevo. A cor serve apenas como referência para poder fazer os efeitos aqui que nós vimos junto ao objeto, tá? Então, vamos voltar lá ao Object Mode. Vocês vão ver o relevo funcionando sem cor. Essa cor que vocês estão vendo aqui é porque eu estou utilizando o modo que é o modo sólido com o efeito Random. Tá? Então, aí vocês podem utilizar esse relevo para criar algo aí junto ao trabalho de vocês. Eu vou usar o X aqui para apagar. Vou adicionar de volta uma Mesh UV Sphere. Ctrl 3. Vamos conhecer o outro recurso também que eu achei fantástico nessa versão. Então, voltamos lá ao modo de escultura. Outro pincel aqui a ser destaque nessa versão é o pincel denominado Cloth Brush, que é um pincel que vai fazer aqui com que a gente gere alguns efeitos de tecidos possíveis na malha. Ele é fantástico, pessoal. E a gente pode simplesmente clicar no ícone que vai representar ele aqui, que é o Cloth Brush. Clicando, ele ativo, está aqui o pincel. Na medida que nós mexemos nos recursos, alteramos as opções que estão aqui em cima, a gente simplesmente pode gerar um efeito bem interessante, como se fosse de um tecido sobre a superfície. A gente demorar muito aqui com o clique pressionado, a força que nós aplicamos no enrugamento da malha é bem interessante. E após nós fazermos aqui algumas modificações com essa malha, a gente tem resultados que a gente pode utilizar para algumas finalidades junto aí aos nossos projetos. Então, voltando ao modo Object, a gente simplesmente pode dar aqui um Shade Smooth para suavizar. Vocês vão ver que eu tenho aqui resultados bem legais com a malha do objeto. Eu vou apenas aqui desabilitar essa esfera, vou usar aqui o plano que eu criei e eu posso também, no modo escultura, com ele selecionado, usar o pincel para criar algumas coisas bem legais aqui na superfície desse plano e alguns tipos de deformações. Eu estou usando aqui o drag, mas eu posso utilizar aqui o inflate, por exemplo. Vou ter aqui um outro resultado no efeito. Posso usar aqui um brush com o tipo expand. Aqui eu tenho outro resultado no efeito do tecido e após utilizar essa ferramenta, simplesmente eu posso voltar ao Object Mode, utilizar o Shade Smooth e eu tenho uma malha aqui bem suavizada para alguns efeitos de tecidos possíveis junto à forma. Bem legal a ferramenta, tá, pessoal? Então aí são dois tipos de pincéis que vocês podem explorar de forma bem legal na versão 2.83 para criar modelos práticos junto ao projeto de vocês. Espero que vocês possam usá-los de forma interessante e que possam fazer aí projetos bem legais com o mesmo. Fica aí a dica e até o próximo tutorial.